estamos aqui mais uma vez para mais uma palavra de vida e a nossa oração, o desejo do nosso coração é que essa palavra te anime, te encoraje, que essa palavra possa fazer com que você tenha um dia excelente, um dia abençoado pelo Senhor. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Esse texto muito interessante, que depois da primeira multiplicação dos pães, né, depois de ter alimentado milhares e milhares de pessoas ali, através de 5 pães e 2 peixes, Jesus ele se retira e a Bíblia diz que ele fala com seus discípulos entrassem no barquinho e passassem para outra margem, e ali certamente ele ia continuar pregando o Evangelho. E ele se recolheu para orar. Seus discípulos foram e ele permaneceu. E a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, 3 horas da madrugada, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Porém, aqueles homens estavam passando por um momento difícil. Havia uma tempestade que sacudia o barco em que os discípulos estavam ali, e eles, desesperados por estarem tentando fazer alguma coisa e não conseguiam, eles viram que Jesus veio andando por sobre as águas. E não reconhecendo bem Jesus, eles chegaram a exclamar: é um fantasma! Mas não era isso que estava acontecendo. E aí, no verso 27, e é esse verso que eu quero compartilhar com vocês, diz assim: mas Jesus imediatamente disse àqueles homens: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, em meio a toda aquela confusão, a tempestade, os ventos, as ondas batendo contra o barco em que estavam aqueles discípulos, e cabe aqui ressaltar que, dentre aqueles homens, né, Pedro, Tiago, João e André, eram homens que viviam da pesca, homens que viviam do mar, homens que estavam acostumados ao clima adverso do mar. E os demais discípulos, eles viviam naquela região ali, região que era banhada pelo mar, então eram homens que estavam também familiarizados com o mar. Mas, com tudo isso, aqueles homens se viram desesperados, assustados, porque a tempestade era muito violenta contra o barco. Mas Jesus foi andando por sobre as águas ao encontro daqueles homens. E Jesus, assim como foi socorrer aqueles homens, Jesus socorre a mim e a você. Nós precisamos ter essa certeza na nossa vida, para a gente caminhar sobre esse mundo, um mundo difícil, complicado, onde desafios e situações adversas se levantam a todo tempo contra a nossa vida. Nós precisamos crer que Jesus, ele vem ao nosso encontro. E ele não apenas vem, ele disse imediatamente, diante do desespero daqueles homens, ele falou: tende bom ânimo, sou eu. Ele está dizendo assim: eu cheguei aqui, eu, o Senhor, o Salvador, eu domino sobre terra e mar, sobre todas as coisas. E ele falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que essa palavra possa encher o meu coração e o seu coração nesse dia, para que eu e você possamos crer que Ele, Jesus Cristo, o Senhor, o Criador de todas as coisas, Ele virá ao nosso encontro, Ele virá nos salvar, nos resgatar, estender as suas mãos e nos socorrer desse momento difícil. Quanto a mim e a você, que nós tenhamos bom ânimo e que tenhamos fé para crer que Ele é o Senhor e Ele vai nos livrar desse momento difícil. Tá bom? Fiquemos então com essa palavra e que tenhamos um dia abençoado. Um abraço e até a próxima.